Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre mais uma obsessão minha da Ali Hazelwood. Dessa vez a gente leu no Clube do Livro A Razão do Amor, né? Que eu ainda não tinha lido e eu acho que até o final do ano nós vamos acabar lendo tudo dela. E a nossa protagonista é a Bi. Ela é uma neurocientista que ela tem uma conta no Twitter anônima chamada O Que Mary Faria, para falar sobre as dificuldades de ser uma mulher na ciência, e ela vai participar de um projeto na NASA para a construção de um capacete que os astronautas vão usar. Mas o chefe desse projeto é o Levi, que é um rapaz que ela conheceu na época do doutorado e que sempre a tratou da pior forma possível, se recusando a trabalhar com ela em todos os momentos, assim, não sentando em uma cadeira se ela estivesse ao lado, falando pro ex-noivo dela que não, ele podia encontrar coisa melhor, assim, coisas assim pesadas. Porém, ela não consegue começar a trabalhar, já que o equipamento nunca chega e o Levi nunca responde os e-mails dela, e uma semana depois ela descobre que ele cancelou o pedido desses equipamentos. Logo depois que o chefe dela ameaça tirar ela do projeto por não estar fazendo nada ainda. Então ela vai até o Levi questionar o motivo disso, dizendo que ele está prejudicando o próprio projeto, né? E que ela vai falar com o superior dele. Então ela surta, ele diz que não é para ela fazer isso, mas ela fala que ela vai igual e tal. Só que quando ela chega para falar com o Boris, que é o chefe deles, o Levi já está lá falando com o cara, e ao ouvir a conversa dele, ela descobre que tudo que tem acontecido de propósito, sabe? Que a NASA decidiu trabalhar com a instituição dela porque precisava de ajuda com os financiamentos, mas eles não planejavam trabalhar com eles porque eles não queriam dividir a patente desse projeto. E eles preferem engavetar, esperar mais de um ano para fazer acontecer do que trabalhar, dividir a patente e os méritos, digamos, com outra pessoa. Ela acaba desabando, inclusive ela joga na cara do Levi todas as coisas ruins que ele fez com ela e como ele demonstrou o quanto ele detestava ela. Só que no dia seguinte ele ameaça o chefe deles, mostrando que outras empresas estão trabalhando em protótipos muito semelhantes e que se eles não fizerem isso agora, eles vão perder tudo. Então o projeto vai acontecer, só que sob muita pressão. Ao mesmo tempo, ela conversa com um amigo no Twitter dela, que é o Levi. Tipo, nesse momento eu duvidava, mas é o Levi. E ainda assim, não sei, não fica muito claro se ele sabe se ele tá conversando com ela ou não, porque ele fala muito sobre ela, sabe? De qualquer forma, ele fala que ele gosta dela, mas que ele não sabia lidar com as emoções quando eles se conheceram. E que ela é casada, mas ainda é a garota mais bonita que ele já viu. Além de comentar o quanto a conversa deles fez com que ele percebesse que as coisas que ele fazia quando eles se conheceram, que o suposto marido mentiu pra ela, então a Bia incentiva esse amigo a contar a verdade. E eu tava torcendo muito pra que ele contasse a verdade, porque ela não é casada. Tipo, o ex-namorado dela traiu ela com a melhor amiga, sabe? Cara, ela não é casada, mas ele acredita fielmente que ela é casada. Então, ela fica presa num cemitério à noite e eu nunca ri tanto na minha vida quanto eu ri com essa protagonista, porque assim são coisas. Ela tem uma linha de raciocínio tão engraçada e ela se mete em cada uma que é duas, vale por duas. E assim, ela fica presa no cemitério porque ela foi correr no cemitério. Vocês têm noção do que é isso? E a única pessoa que consegue resgatar ela é o Levi. E ela passa a noite na casa dele, porque além de ela ficar presa no cemitério, ela perdeu a chave do apartamento no cemitério. E descobre que eles têm inúmeras coisas em comum, mas ela ainda segue achando que ele odeia ela, mesmo ele afirmando que não odeia, que não é pra ela falar isso. E eles passam a interagir melhor no trabalho depois disso, só que esse menino segue achando que ela é casada. Eles vão juntos até uma conferência para espionar a empresa que está produzindo o mesmo capacete que eles, só que eles estão pensando em usar como arma. E eles veem que o projeto está no mesmo nível, talvez até um pouquinho mais avançado que o deles. E ali, a Bi também vê o ex-noivo dela, o idiota, e o Levi finalmente descobre que ela não é casada de verdade. O ex manipulava ela, traiu ela várias vezes, mas mesmo quando ela descobriu, ela deu mais uma chance para ele. E ele traiu ela com a melhor amiga dela,
que foi o que fez eles terminarem, tipo, definitivamente. Mas ela também se fechou totalmente por amor para os relacionamentos depois disso. Coisa que eu espero que o Levi mude agora, que ele sabe que ela não é casada. Porque naquele Twitter dele, ele fez assim, gente do céu, uma senhora de uma declaração que me arrancou lágrimas. E eu só consigo pensar em como vai ser a próxima e a real declaração desse homem claramente obcecado há muito tempo. No último dia da conferência, quando eles estão voltando para casa, eles encontram a orientadora do doutorado que fez todos os alunos se reunirem. Então a Bi reencontra o ex-noivo, a amiga. E na volta para NASA, o Levi finalmente explica para ela que ele sempre gostou dela. E ele agia daquele jeito porque ele não sabia lidar com os próprios sentimentos. E que o ex dela mentiu pro Levi dizendo que a Bi sabia o quanto ele gostava dela e que ela estava constrangida, que ele precisava manter o máximo de distância possível. E o Levi simplesmente acreditou no que o cara falou e se manteve longe. Então, assim, quando eles chegam em Houston, eles são chamados para uma reunião, já que 2 colegas de equipe foram pegas transando no escritório, e o Levi leva ela até em casa. Só que a Bi tem uma ideia para lidar com os problemas com o capacete. Quando eles começam a comemorar, a Bi pergunta se ele beijaria ela, e nós temos assim uma senhora de uma pegação, até que ele recebe uma ligação de uma mulher que é uma ex-namorada dele e precisa sair às pressas. Depois desse beijo, as coisas ficam bem diferentes entre eles e ela descobre a verdadeira importância dessa amizade. A menina que ligou, que foi uma ex-namorada dele realmente, e de quem ele cuida da filha, é a viúva do melhor amigo de infância do Levi, que ficou com ela logo depois de ela e o Levi terminarem. E a pessoa que fez ele gostar de engenharia, o motivo de ele querer esse projeto da NASA, já que esse capacete foi ideia dele e ele morreu recentemente, então o Levi assumiu o projeto para, tipo, fazer um legado pro amigo, sabe? Então essa revelação faz com que ele e a Bi se aproximem ainda mais e temos assim os hotes bem escritos pra caramba. E apesar de o Levi ver isso com toda seriedade, a Bi ainda pensa como um sexo passageiro. As coisas vão ficando melhores e melhores, a Bi acaba indo morar com o Levi, porque, né, muito mais fácil, ainda achando que eles não estão em um relacionamento, mas as coisas começam a dar errado quando o Twitter dela é hackeado de alguma forma e aparecem prints dela pedindo dinheiro para uma empresa em troca do apoio dela, inclusive citando o nome verdadeiro dela, que é notificada pelos advogados dessa empresa por extorsão. Em seguida, na demonstração do capacete para os chefões, políticos, enfim, algo dá errado com a parte da neurociência e o astronauta tem uma convulsão, que é o Guy. É algo que nunca aconteceu antes e ninguém, ao menos, dá uma chance para ela de se explicar, de tentar ver o que aconteceu. Mesmo que eles ainda tinham semanas de teste pela frente e eles foram pressionados a fazer essa demonstração logo. O Levi, ele vai falar com a Bi, ele joga todos os sentimentos na cara dela, o quanto ele tá apaixonado e o quanto ela também está apaixonada, mas tem medo de admitir. Tanto medo que deixa ele ir embora, mas ele deixa um pendrive com várias gravações da gatinha que ela vinha encontrando na NASA desde que chegou, sobre a qual o Levi fazia piada de ser imaginária. Mas nessas gravações ela vê cortes da sala dela se abrindo, também da tela do computador dela ligada, coisa que ela nunca deixava. Então ela manda uma mensagem pro Levi pedindo para ver as imagens e decide ir até lá quando ele não responde na hora. No computador, ela vê que houve alterações feitas no programa do capacete um dia antes da demonstração, que essas alterações foram feitas no computador dela, e ela também encontra o Twitter dela logado, mesmo ela nunca tendo usado ele ali. E ela percebe que ela está sendo sabotada. Só que quando ela vai sair da sala, o Guy, que é o astronauta que deveria ser o chefe do projeto, e de quem, assim, ela nunca desconfiou, porque era um cara super legal, ele deveria ser o chefe, mas o Levi mexeu os pauzinhos dele porque ele queria chefiar esse projeto em memória ao amigo dele. O Guy encontra ela, fala o quanto ele tentou sabotar as coisas para que o Levi saísse do projeto. Inclusive, ele removeu e-mails, entre outras pequenas sabotagens lá no início do livro.
também entrou na conta do Twitter dela por dor de cotovelo, porque teve um momento que ele chamou ela pra sair e o Levi falou que ela era casada, porque o Levi acreditava que realmente ela fosse casada. Então, depois ela começa a sair com o Levi, então o cara tá com uma dor de cotovelo forte ali, né, e tal. E ele tá armado e ele vai levar ela até o terraço do prédio pra fingir que ela cometeu suicídio. Só que por sorte a mesma gatinha que ela vinha encontrando desde o início pula nele, distrai para que a Bi possa sair correndo e o Levi chega logo em seguida e segura o cara até que a polícia chegue. Aí, no final do livro, ela e o Levi estão casados, participando de uma corrida, que é uma piada interna ali deles, ambos trabalhando na NASA, já que a casa que ele mora é um bom bairro para crianças, pai de 2 gatos e sendo assim simplesmente perfeitos. É incrível o quanto a escrita da Ali é dinâmica, ela é gostosa de acompanhar e ela tem um dom de fazer a gente se apaixonar por todo e qualquer personagem escrito por ela. É incrível, gente. Eu venho aqui nessa resenha apenas adorar essa perfeição que foi esse livro. É isso, espero que vocês leiam e até mais.